Olá, bem-vindo. Está no ar mais um Política S, programa de política e poder do século diário. Eu sou Vitor Taveira, estou aqui na companhia do cientista político João Galberto, sempre atento aí às movimentações, né, políticas aqui do Espírito Santo. João, obrigado pela presença. Prazer estar com você Obrigado aqui a você pelo convite. para analisar um pouco, né, desse cenário, abrindo um pouco esse ano de 2024, né? É. Chegamos aí já em fevereiro e daqui para frente, com certeza as coisas vão esquentar. E queria começar assim falando um pouco do cenário mais importante da disputa eleitoral de 2024 no Espírito Santo, que é Vitória Capital, que é realmente uma grande vitrine, inclusive para o que vai vir aí daqui a depois, né, 2 anos mais, com as eleições para o governo e para os outros quadros. Então, eu queria saber como é que você está analisando, né, o cenário. Queria falar um pouco desses blocos aí que estão colocados, da direita, da esquerda e do centro, porque a gente já tem várias candidaturas colocadas, né, inclusive que podem disputar o mesmo campo ideológico. Mas eu queria abrir falando um pouco de um tema que você já escreveu e depois reviu a própria posição, que é esse lance da polarização, porque alguns dizem que a polarização tenderia a baixar nessa eleição e agora estão vendo que talvez não seja assim. Como é que você está analisando esse cenário? Bom, uma coisa é muito clara, assim, falando de polarização inicialmente, né? Uma coisa assim é muito clara. Na eleição de 22, eleição presidencial, a polarização foi extrema, né? A gente se lembra que o Lula venceu a eleição com 50,9%, o Bolsonaro perdeu com 49,1%. Portanto, uma eleição que se resolveu 1% dos eleitores. Nesse livro que o Felipe Nunes e o Truman lançaram, À Beira do Abismo, não, como chama? Esqueci o nome, eu sei que tem a palavra abismo. Eles fazem uma análise muito interessante, com base nas pesquisas da Quest. Eles partem Biografia do Abismo. Biografia do Abismo. Eles fazem uma análise muito interessante, que é que você tem o que eles estão chamando, aí sim, a leitura desse livro me convenceu dessa questão que eles chamam da polarização calcificada. Por quê? Porque a polarização saiu do campo da política e partiu para o campo dos afetos. Então, eles chamam de polarização afetiva. E eles fazem pesquisas lá e perguntam assim, para um pai que casaria a filha: você gostaria que sua filha casasse com um bolsonarista, no caso, eleitor de Lula, e com um homem de esquerda, no caso, eleitor de Bolsonaro? A resposta majoritária é não. Então, assim, isso entrou dentro das famílias, dividiu irmãos, dividiu parentes, nos grupos de WhatsApp nem se fala, é uma brigalhada danada. Então, quando a polarização fica afetiva, ela antecede a sua decisão política. Por isso, eu fui convencido, assim, finalmente, por esse livro, e eles trabalham a ideia que tem mais ou menos 4% dos eleitores que definem as eleições. Você vai chegar com 45%, digamos, a grosso modo, 46% dos votos de cada lado decidido, e com uma margem de 4%. A leitura deles é que o Lula venceu a eleição no voto evangélico feminino daquela mulher, sobretudo na periferia, preta, pobre, das igrejas neopentecostais, que tem muito medo da campanha armamentista. Porque para a mulher pobre, a arma é um objeto para matá-la. Não tem mulher em clube de tiro, mulher pobre em clube de tiro. Então, ele chamou a atenção para o papel dos chamados liberais, que no final das contas faz qualquer coisa, mas não aposta num retrocesso democrático. Enfim, então são nessas bordas que a gente está trabalhando. Então, isso deve ser, alguns analistas falam que nas capitais essa polarização deve continuar forte, talvez no interior isso esteja um pouco mais difuso. Porque aí, Vitor, os analistas estão divididos. Alguns acham, amigos queridos meus, inclusive, acham que a polarização diminui nessa eleição, porque os temas municipais, as zeladorias, as obras, a educação e a saúde do município ganham ascensão. Eu acho que ainda assim a polarização é importante, ela é definitiva. Então, se a gente partir para um caso concreto, vou falar só de Vitória, então, né? Então, o primeiro ponto é que há uma polarização, segundo, que essa polarização continuou,
porque ela se enraizou no campo dos afetos, então ela não é mais uma polarização política, que eu pensei que fosse diminuir, mas não diminuiu. E, finalmente, essa polarização, quando ela chega no campo concreto, na definição do voto, num caso como Vitória, então aqui, o que nós temos assim, aqui na prática? Assim? Nós temos as candidaturas colocadas do prefeito Pasolini, que é um homem de direita, né? Do capitão Assunção, que é um homem de extrema direita. Então a gente tem que entender um pouco essa diferença, sabe, Vitor? Eu tenho trabalhado bastante essa ideia. Uma coisa é o voto conservador, outra coisa é o voto de direita e outra coisa é o voto de extrema-direita. O Bolsonaro conseguiu reunir tudo isso. O evangélico tradicional é o voto conservador e ele também se considera um homem de direita, mas não é um homem que está disposto a ir para o debate, para o embate com intensidade, porque essa direita conservadora também não gosta de debate, não. Tem uma ideia que é muito engraçada, que faz, eu gosto do que é certo. O que é certo, que é dar um... Não vai para o debate, mas vai para o embate, né? Vai. Se mobiliza, vai para as ruas, vai para... Isso. Quer dizer, que não é a maioria mas, do eleitorado conservador. Mas o negócio das ruas diminuiu muito no Brasil. Depois do 8 de janeiro, não tem mais rua. E no ano de 2023, nenhum grupo de direita atravessou a ponte enrolada da bandeira. Isso acabou. Não, e aí a gente entra também nessa questão do Bolsonaro inelegível e do cerco fechando em torno do Bolsonaro e da família. Então, a gente não tem como analisar, né, desprezando o cenário nacional. A gente tem, de um lado, um Bolsonaro enfraquecido, né? E aí eu acho que a inteligência do Pasolini de não se colocar nem na primeira eleição como candidato bolsonarista, embora sem descartar isso, né? Todo mundo sabia qual era o lado dele nessa polarização, mas ele, inclusive na gestão, ele não coloca os bolsonaristas em grande escalão, né? Ele aposta em figuras conhecidas por gestores e mas tudo mais. Mas nenhum dos prefeitos dos grandes colégios eleitorais aposta no Bolsonaro puro e duro. Nem Arnaldinho, né? Nem Euclério. Euclério é da Igreja do Evangelho Quadrangular, teve 5 mandatos de deputado pela Igreja Quadrangular, se elegeu no antipetismo, mas ele não faz um governo com essas teses. Ele tem algumas coisas talvez mais à direita que os outros governos, inclusive mais conservadoras. Conservadora do que propriamente. No campo moral assim. Isso. No campo dessas ideias que organizam e articulam esse campo evangélico. O prefeito de Vitória, o Pasolini, ele faz isso de uma forma muito menos intensa. É claro que ele prestigia os eventos gospel, é claro que ele tem uma postura, ele não agride os valores conservadores. Você não vê por parte dele nenhum gestual, nenhum gesto para colocar em risco o voto conservador. Ele, o tempo todo, organiza esse campo a seu favor. Mas também a candidatura do capitão Assunção, por exemplo, à sua direita, não chega a ser ruim para ele, na minha opinião. Porque é uma reserva para o segundo turno, uma reserva de voto. Né? E não precisa de ficar fazendo gestos para esse público. Porque é um público que naturalmente vai para ele no segundo turno contra a esquerda ou mesmo contra o centro. Exatamente. Né? Exatamente. O prefeito... Ele ganhou, assim, achou um caminho para esse voto dele a partir do ano passado, com muitas entregas em Vitória, né? Melhorando lá a comunicação dele, enfim. Ele se reajustou, né? Ele se ajustou. Porque a fama que ficou no começo, que ele começa, acho que a partir do ano passado, tentar, é a fama do cara que não dialoga com ninguém, né? Isso. Inclusive, o mote da campanha do João Rosa, que já está colocado, é sou amigo do governador e sou amigo do presidente. E o prefeito atual é inimigo deles. Então, eu vou trazer... E tem uma coisa, o Pasolini ele veio na sequência de Luciano Rezende, que tinha também essa fama de não conversar com a cidade. Então, tem uma demanda de conversa na cidade, só agravava o prefeito que não conversa. Então, ele achou esse caminho. Bom, então tem essa questão no campo da Assunção. Quem é que nós temos de outras candidaturas assim, mais colocadas? A do João Costa, no PT. Que aí seria, inclusive, a campanha, as pesquisas atuais, que embora tem que ser olhado com muita ressalva, porque mais da metade do eleitorado não se decidiu, e
e a campanha não começou, né? Tudo vai acontecer ainda. Mas seria a repetição de João Costa e Pasolini também, né? Seria novamente o segundo turno e novamente direita contra esquerda. Repete o segundo turno do ano da eleição passada, né? O segundo turno foi entre João e Pasolini, e o Pasolini não teve uma vitória folgada. Foi uma eleição muito disputada, né? Resolvida na hora final. Bom, o João também, ele tem um mandato de deputado estadual e tem à esquerda do João a Camila do PSOL, né? Eu acho que a Camila é uma candidatura também que, se vier a acontecer, tem densidade. Ela foi a deputada estadual mais votada em Vitória. Ela foi uma vereadora muito combativa. Mais votada que o Assunção, mais votada que o João em Vitória. Mais não votada no geral, que o João mas em Vitória. Em Vitória, sim. A votada do João em Vitória. Ela foi uma vereadora muito combativa. O mandato de deputada dela não tem a mesma expressão para o eleitor de Vitória que é o mandato de vereadora. O mandato vereador era mais operativo do ponto de vista do cotidiano da vida da cidade, né? Então, assim, também ela arrumou um debate com o Gilvan da Federal, que era... O Gilvan deu a ela o mandato de deputado estadual, a verdade é essa, porque ele arrumava uma maluquice por dia. Na verdade, ela e a Carla, como vereadoras, na verdade, a Câmara de Vitória, nesses dois primeiros anos, teve mais expressão na mídia, nos debates, por causa dessas polêmicas, do que a própria Assembleia. Do que a própria Assembleia. E os 3 vereadores que dominavam a mídia eram esses 3. Você pode ver que no campo conservador, quando entrou, por exemplo, Leonardo Monjardim, não tem a mesma expressão que tinha o Gilvan, porque não tem a mesma lógica da ação, não é lacrador como o Gilvan. O Gilvan em Brasília continua fazendo aquelas mesmas coisas, né? Mas, enfim, então... Porque o debate aí é se vai ser viável, se vai ser para a esquerda 2 candidaturas, que é o que se debate. Eu acho que a tendência, como o PT e o pessoal precisa muito do PT em São Paulo para alavancar a campanha do Boulos, que o Boulos é um candidato muito viável em São Paulo, tem enormes chances de chegar ao segundo turno, como chegou na eleição passada. Né? Agora está com uma campanha com o apoio do presidente Lula, com a Marta Suplicy de vice. Eu acho que o pessoal não vai colocar em risco o apoio do PT em São Paulo, e isso diminui a possibilidade da Carla ser candidata, da Camila ser candidata aqui. Eu acho que ela tem contra ela esse quadro nacional, mas é uma pessoa que, se não disputar a eleição, ela vai ser importante na eleição de Vitória. A deputada estadual mais votada de Vitória, a vereadora mais atuante na capital, não vai deixar de ter um capital político que vai colocar na eleição. Fora isso, nós temos um ex-prefeito Luiz Paulo. Né? Um ex-prefeito Luiz Paulo, eu até escrevi uns artigos... Aí estamos de 3 ex-prefeitos, também tem isso. 3. Né? Se o Luciano não entrar, porque aparentemente não se tem falado muito, mas... É engraçado assim, isso. Né? O embate de gestões. Né? Mas o Luiz está com a campanha colocada, né, pelo PSDB, o presidente do PSDB municipal, tem o apoio aí da cúpula do PSDB, é subsecretário na secretaria que Ricardo Ferraz é secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, ele provavelmente... Eu até fiz um artigo que está lá no blog, eu chamei As Duas Asas do Avião. É provável que o Renato venha com um avião à esquerda e um avião mais à direita, que é o avião do Luiz Paulo, que é assim que o Renato gosta de navegar, né, de voar. Então, pode ser que haja essa candidatura. Então, assim... O governo do estado, que é adversário político do prefeito da capital, vai provavelmente esperar um pouco qual das 2 candidaturas ganha mais densidade, fica na frente das pesquisas eleitorais, e é provável que, pode ser até, Vitor, que o governo do estado não tenha um candidato no primeiro turno. Né? Eu acho que pode ser até que tenha. Está colocado agora o Thiago Hoffmann, né, que é deputado estadual. Que é pouquíssimo conhecido, então ele tem poucas intenções de voto. Mas aí a gente tem ainda o Gandini e o Majeski nesse campo de centro. Assim. A minha questão é se há espaço para esse centro, se o cenário for de polarização. Né? Na lógica que eu raciocino que é da polarização, não. Na lógica que eu raciocino da polarização, esse quadro... Nós já temos um prefeito que tem entrega, que é um favorito, que seguramente estará no segundo turno. As pesquisas de intenção de voto sempre o colocam com aprovação superior a 40%, né?
Então, dificilmente ele não estará no segundo turno, só se houver um terremoto. Então, o prefeito vindo disputar o segundo turno, no quadro da polarização, quem tiver maior identidade com a esquerda vai para a polarização. E aí, o João, se a Camila vier para o mesmo quadro dele, o governo nacional do Lula provavelmente vem a vitória, porque a imprensa tem dito que o governo nacional terá 16 capitais. Vai ser o menor número de candidatos do PT nos últimos tempos. E aí tem um agravante que São Paulo há um acordo, né, com Boulos, no Rio de Janeiro há um acordo aí para... Ele deve dar o vice também do... com, enfim, o Paz lá, enfim, deve ter um acordo que vai desagradar uma parte do PT, que talvez o PT apoie, enfim, rache internamente, mas enfim... Não vai ter candidatura, parece um fato. Em Belo Horizonte agora teve uma sinalização de candidatura, mas parece que não é algo de força política. Então, no Sudeste, em tese, a candidatura mais competitiva que o PT tem é o João Coser, né? Então, inclusive no Sul-Sudeste, assim, né? Tem que ver se... Isso favorece o Coser do ponto de vista das elites nacionais, estar presente na campanha dele, a Lula vira vitória, e recursos do fundo eleitoral também. Então, assim... Eu acho que, por essas razões, a tendência natural é que haja uma polarização. Eu acho, assim, a probabilidade de a eleição se encerrar no primeiro turno é pequena. Acho que a tendência de ter um segundo turno, justamente por conta dessa polarização. Então, um segundo turno entre João e Pasolini é o que parece mais provável. E tem a candidatura do Luiz Paulo, né? O Luiz Paulo, se por acaso o João não decolar, tem espaço para ele. Que é o chamado recall, né? Todo mundo foi ex-prefeito. Inclusive, tanto o João quanto o Luiz Paulo são muito conhecidos por ter trabalhado principalmente as periferias, né? Eles têm um reconhecimento, né? Em algumas áreas, né? Importantes dentro da decisão eleitoral. O Luiz Paulo, num segundo turno, é um debatedor poderoso. Luiz Paulo é um homem inteligente, de boas ideias. Ele é um acadêmico, ele está com uma passagem na universidade agora, concluiu o mestrado, não sei se começou o doutoramento, mas ele tem produção, tem ideias, ele discute cidades há muito tempo. Então, um debate com ele é até uma coisa muito interessante do ponto de vista da cidade, né? De colocar ideias, de falar sobre coisas importantes. E ele tem colocado ideias, né, nas redes dele. Você vê que ele tem feito esse debate programático. Agora, a gente tem também o Gandini e o Majewski, né, colocados nesse campo. O Gandini ele não passou para o segundo turno por uma fração né, pequena, mas ele era gestão, né? Ele era o candidato do Luciano Rezende. Candidato do Luciano. Agora, que é um mandato de deputado estadual, né? Mas se ele for candidato, é pelo Cidadania. Ele tem uma cidadania. Não, ele foi o PSD, né? Ele fez essa saída do Cidadania justamente pelo conflito. Por causa do conflito. E eles têm dialogado, né? E o Majewski também é uma figura que, né, teve sua expressão e tal, mas não tem essa coisa da máquina partidária, né? Não, essa não é uma tem. dificuldade não tem. dele. O Majewski, ele era um professor, né? É um professor, e ele ascendeu aí pelo voto da juventude, teve 2 mandatos de deputado estadual muito bons, muito programáticos, né? Muito alinhados com... Ele tem uma imagem de outsider também, né? De uma pessoa que não... Você colocar que não é da política tradicional. Você não vê em grupo político algum. Você não vê assim... Se ele for candidato, ele é um candidato outsider mesmo, né? Um candidato dele mesmo, das suas ideias. E o interessante, assim, que, por exemplo, nesses acordos, né, feitos ali, quando o Contarato retira sua candidatura ao governo e abre o caminho, né, era um candidato forte, né? Se discutia que o PT estaria em jogo esse apoio do Casagrande ao João, porque o PT cedeu muito, né, ao abrir mão de uma candidatura que tinha força, inclusive, para ir para o segundo turno e tudo mais. E aí o PSB entra lançando candidato, e aí, por fim, falou de alguns nomes e botou Hoffmann, né? Embora parece que internamente há uma intenção, mas parece de apoiar o Coser e tal, mas o Hoffmann entra dialogando com o Gandini, enfim, com o Luiz Paulo. Ele entra, parece que para tirar, me parece, né,
o PSB desse campo de atuação do PT. E o Thiago também, Vitor, pode estar fazendo um papel interessante, que é evitar o desgaste do governador nesse momento. Exato. Porque a candidatura dele também serve para o governo lavar as mãos, não né? Pular na candidatura, eu não posso apoiar ninguém porque eu sou o PSB, mas aí no segundo turno o Casagrande se posiciona. Pode ser essa a estratégia, pode ser uma estratégia de preservação do primeiro turno. Né? Na última aconteceu isso com o Sérgio Sá, né? Que não era um candidato competitivo, foi o candidato e ficou com um pequeno percentual. Mas o governador, de alguma maneira, ficou... Porque o Thiago expressa muito o PSB, né? Ele é o homem da máquina partidária, da máquina do governo, né? Do PSDB governista mesmo. PSB. Né? E aí, enfim, enfim, Casagrande, ele falou também que vai se posicionar e tudo mais, mas a gente... Até aqui. O Casagrande é um sobrevivente, né? Eu acho que nós falamos aqui que o Pasolini, eu falei que o Pasolini não tem nenhum valor que entra em rota de colisão com os conservadores, ele não desagrada os conservadores em nada. O Casagrande também não. O Casagrande está no partido de centro-esquerda, mas ele é um homem religioso, ele é um homem de família, então ele arrigou por evangélica, por cristão conservador, ele é um quadro também conservador, neste sentido dos valores. Você não vai ver Casagrande defender nenhuma causa identitária, nenhum quadro nesse valor, seja aborto, seja casamento de pessoas do mesmo gênero, nada disso. Ele vai sempre se ausentar dessas discussões. Então, assim, ele passa bem. Agora, quem você acha que tem mais influência, Lula ou Casagrande, nesse processo eleitoral, por exemplo? Aqui? Vitória? Ou Bolsonaro. Não, vamos pensar bem assim. O Casagrande adotou uma estratégia muito inteligente na Grande Vitória. Ele é parceiro de 3 prefeitos importantes: o Vidigal na Serra, o Euclério em Cariacica e o Arnaldinho em Vila Velha. Todos os 3 têm um projeto de obras muito grande. O Euclério entregou lá a orla há pouco tempo para entregar ao mercado. Tem entregas importantes na cidade. A Arnaldinho também tem entregas lá naquela questão que é fundamental em Vila Velha, que é dos alagamentos, toda aquela questão ali. O Pasolini tentou sinalizar um acordo de paz ali, né? O Casagrande, o Pasolini fez uma coisa muito inteligente do ponto de vista dele, porque é a coisa mais clássica da política brasileira. Passa os primeiros 2 anos segurando para ter entrega nos 2 anos finais. Ele começou a ter entregas a metade do ano passado para cá. Agora, esse ano, ele entrega São Pedro, que é uma obra importante, né? Ele vai começar a orla ali no canal de Camburi. Eu acho que ele vai começar, pelo que vi nos jornais também, aqui a orla da Beira-Mar. Então, Não, inclusive, essa é a construção, talvez, que ele defendeu. Eu sou um bom gestor, né? Eu estou entregando. Essa é a estratégia que ele vem delineando. Né? Não polarizar nas questões. É isso. E a gestão dele é muito preocupada com algumas coisas. Por exemplo, se você chegar na Secretaria de Saúde, você tem no site da prefeitura os medicamentos disponíveis em cada uma das unidades de saúde. Então, assim, é coisa que facilita a vida das pessoas. Então, mesmo nos serviços básicos, ele tem uma estratégia de visibilidade. Então, assim... Mas o que você acha que vai ser a principal questão da oposição? Aí estou falando de todas as oposições. Nós vamos cair na polarização, acho, assim, mas assim, do ponto de vista das críticas à vitória, as críticas vão estar centradas. Eu não sei, mas, por exemplo, nós temos 2 entregas importantes aqui no centro agora. Tem aqui, que não é pública propriamente, mas aqui é o Museu Vale, que vem aqui para o Armazém 5, tem o Mercado da Capixaba. Assim, essas entregas foram suficientemente discutidas com as pessoas, os moradores do centro? Foram suficientemente discutidas com o setor cultural? Eu não sei, realmente eu não sei. Estou dizendo que não sei porque eu não sei, mas enfim. São Pedro. O Amacentro questionou, né? Essa Assembleia do Centro questionou essa obra, a falta de diálogo em relação. Então, isso vai vir para o palco. Né? Porque agora tem a comunicação dele, que está afirmando que ele fez. Agora nós vamos ver
Porque a eleição serve para isso, né, Vitor? A eleição serve. O Pasolini está com a máquina, mas assim, Luiz Paulo e João Costa, por exemplo, e aí eu acho que eles têm esse capital de falar de realizações, eles já estão com suas equipes de marketing ali montadas, prontas já para eleição. E se você pegar as intermediações tradicionais de voto, assim, clubes de futebol, escolas de samba, associações comunitárias, esses 2 ex-prefeitos têm acesso a muitos desses mecanismos. Então, assim, agora as redes sociais mexeram um pouco com essas coisas também, né? Então, nós vamos ver como é que essas coisas voltam, né? Porque, e como é que cada um desses candidatos organiza e articula esse campo do voto tradicional. Inclusive, a Camila talvez seja a figura que melhor trabalha esse novo campo das redes. Vou dizer para você, é a única pessoa que trabalha o voto contemporâneo. Porque onde é que se localiza a construção de lideranças hoje? É na questão racial, na questão de gênero. Né? São nessas questões que formam a sociedade contemporânea. Eu tenho a impressão que a esquerda tradicional, sobretudo o PT, perdeu muito estes canais modernos, contemporâneos de socialização. Porque a Camila, desde as campanhas dela, foi um trunfo, né, com pouco recurso, de usar as redes, usar a linguagem contemporânea das redes, dos vídeos e tal, e os mandatos delas continuam, né? O Pasolini, por outro lado, como gestão, como estrutura, como uma máquina para isso, também está investindo pesado nisso. A minha dúvida é o João e o Luiz Paulo, como que eles vão, e os outros, o Gandini, se colocar nesse ambiente que parece que vai ser mais decisivo que nunca, né? Além da que a sola de sapato também não vai... Mas tem uma questão, não pode ser desprezada. A direita tomou conta das redes sociais no mundo inteiro. Né? Então, ninguém opera as redes sociais com a naturalidade, sei lá como a gente pode chamar isso, da direita, com a linguagem da direita. Extrema-direita. Vamos falar com a extrema-direita, mais você vê o caso dos americanos, você vê o caso... Às vezes beira o tosco, mas é um tosco intencional, né? É a linguagem do sensacionalismo. E você vê que os grandes players no mundo das redes sociais, um cara como o Nicolas Ferreira está lá disputando eleições em Belo Horizonte, né? E esse cara, como até 22, a Zambelli, né? A Carla Zambelli, eram os grandes ícones que a direita tinha. Então, assim, no caso dela, né? O Nicolas ainda é a Michelle Bolsonaro, é um fenômeno nas redes sociais da direita. Ela até criou um certo feminismo de direita, que é coisa que nunca houve. É o feminino da mulher comportada, né? É uma coisa muito engraçada, porque o espaço feminino deste campo é o espaço de luta, né? E essa é uma mulher que não quer ir para a luta, porque eu acho que isso é uma característica do voto conservador. Não é o voto do campo de luta, né? Não é o voto do campo... transformação, né? Porque a luta nas redes sociais é muito diferente, né? É muito pessoal, é muito... É o que você falou, não é um embate, não é um debate, é um embate. Não é um debate político, não é um debate de ideias. O tempo todo. E os algoritmos, eles têm sua contribuição nesse processo, tem sido muito discutido, né? E de 2 anos para cá, na eleição passada já era muitas novidades, agora a gente tem outros elementos entrando, né? As regulações, as permissões de campanha, anúncio, tudo isso é novidades que vão aparecendo e nós vamos tentar acompanhar aqui, né, dentro do possível, quais são as mudanças que vão ser definitivas, porque quem conseguir pegar a crista da onda, entender o momento, pode ter uma grande vantagem. Agora, não esquecer que é uma eleição municipal em que as coisas acontecem na disputa territorial, nos aliados de cada território, nos líderes comunitários. Nisso aí tem uma vantagem sempre para a gestão, né? Sempre, e Pasolini não é diferente. A grande maioria das lideranças sociais estão ali, né, em diálogo permanente com a prefeitura, ganhando alguma coisa aqui, melhor ali. Então, e temos também essa questão de que Vitória vem de uma tradição de reeleições, né? O Paulo Artung e Vitor Buarque não havia reeleição até então, o Luiz Paulo foi reeleito, o João Costa foi eleito e reeleito, e o Luciano Rezende foi eleito e reeleito. O mesmo era para a eleição nacional, e o Bolsonaro quebrou isso, né? Mas agora está aí o Pasolini para... Mas, na verdade, assim, Vitória tem uma tradição de uma prefeitura bem organizada. Se você olhar bem, Vitória nunca teve um prefeito
desastrado, desastroso, um camarada que feito o pastor, o bispo Marcelo Crivella no Rio, outras pessoas assim. Até que no Espírito Santo, alguns prefeitos que saíram muito mal avaliados, né? Juninho, por exemplo. Mas a Vitória não teve isso, você até lembrou bem. Desde que há reeleição, todos foram reeleitos. Né? Que é uma cidade que tem uma robustez econômica, tem uma dinâmica social, uma estrutura favorável, assim, né? É difícil você fazer... né? Vitória tem uma estrutura na prefeitura também, tem estrutura financeira, e assim, os 2 primeiros anos o Pasolini, ele geriu essa prefeitura com mão de ferro. Ele levou lá o Arendelmo, que é o homem da política econômica do governo e que... Da austeridade. Austeridade, né? Ajuste fiscal, essas coisas todas. Então, daí é que ele produziu o resultado, porque como ele não tem a ajuda do governo estadual, nem do governo federal, ele está fazendo essas entregas que ele está fazendo com recursos da prefeitura. Então, ele, para isso, fez um ajuste brutal aí nas despesas tradicionais da máquina, né? E você acha que Lula e Casagrande vão pesar essa movimentação, seja expressa ou dos bastidores? Acho que Casagrande seria, pelo menos inicialmente, bastidores, né? Que tem muita força a movimentação que ele possa fazer. Mas e tem Lula... um raciocínio interessante para a gente fazer. Nas cidades do interior, não virá um candidato ao governo em 26. Nem Cachoeiro, nem Colatina, nem Linhares, nem Guarapari tem estrutura para isso. Os pré-candidatos estão colocados. Estão todos na região metropolitana. Então, tanto Euclério, quanto Arnaldinho, quanto Vidigal, quanto Pasolini, são players importantes na próxima eleição. Ou governador, vice-governador, senador, ou então donos de máquinas eleitorais importantes. Se você pensar, o único que faz oposição ao Renato é Pasolini. Então, o natural é que as máquinas municipais, eu digo máquinas municipais, uma prefeitura não tem intervenção na outra cidade, mas tem máquina eleitoral, tem máquina partidária, tem lideranças comunitárias. Eu acho que o governo do Renato traz o Euclério e traz o Arnaldinho, sobretudo, nessa campanha, mas também o Vidigal, nessa tentativa de isolar o máximo possível a campanha do Pasolini. Então, o Pasolini tem contra ele, né, o fato, porque ele tem 39 anos, ele é prefeito de Vitória, que já deu governadores, Vitor, Paulo, né? E ele é, então, uma pessoa que provavelmente sonha com essa questão de ser governador, mas ele tem que dosar muito bem como é que ele trabalha isso na eleição. Ele não pode nunca expor essa ideia que ele pode ter uma candidatura ao governo do Estado, porque isso coloca a máquina estadual e as prefeituras da região metropolitana contra ele. Isso não lhe interessa. E Lula, quer dizer, parece, tudo indica que, quer dizer, agora a coisa virou, né? Lula vai ter uma capital política mais forte do que Bolsonaro, por exemplo, por motivos óbvios, né? Então, não se sabe ainda como que ele vai chegar, porque está sendo um governo... O Bolsonaro é um grande cabo eleitoral, porque ele tem a estrutura do PL, que tem dinheiro para caramba. Ele tem a estrutura do PP aqui no estado, né? Ele teve 57% do voto no segundo turno. Se dependesse dos capixabas, ele seria reeleito presidente da República, né? Ele fez uma articulação muito inteligente com a ex-primeira-dama, a dona Michele Bolsonaro, que fica com um discurso muito suave, muito leve para as mulheres evangélicas, né? Pode ver, quando ele veio aqui ao Espírito Santo, ele fez mais ou menos o que ele fez em todas as cidades. Ele chegou aqui, a Michele Bolsonaro era estrela num evento de mulheres evangélicas. E ele chega no evento, assim, meio como se fosse por acaso, faz uma passagem assim, curta, pequena e meio despolitizada, meio como se fosse uma coisa meio de brincadeira e tal, mas o tempo que ele fica na cidade, aqui o Jornal Judiciário, que ele sentou com o Magno Malta, numa propriedade do Magno Malta, e provavelmente passou o tempo recebendo pastores, lideranças, e isso está dando base
no PL, no PP, no Republicanos, de alinhamentos, e a nominata das mulheres vem da Michelle. E é importante nesse caso, por exemplo, porque assim, a candidatura de Pasolini não vai defender Bolsonaro porque ela tem a perder. Então é importante também essa candidatura de defesa, né? É comum, quando o cara está embaixo, você coloca alguém para defender e mobilizar, e aí no segundo turno eles vão para embaixo. E o Assunção, na última eleição, já aconteceu isso. Ele já foi uma candidatura média, pequena, mas que cumpriu aquele papel, mas que não... eu acho não foi assim decisivo, que né? Não disputou de fato. aquilo que eu falei bem no comecinho, assim, eu acho que há um voto conservador, esse voto evangélico, há um voto extrema-direita, não são obrigatoriamente o mesmo, eles fizeram parte da coalizão bolsonarista. O Bolsonaro se elegeu com voto evangélico, com voto das armas, com o voto antipetista, né? Mas eu acho que essa coalizão em torno da figura do Bolsonaro reduz um pouco agora, embora a polarização permaneça. A eleição 2004, por exemplo, o efeito do PT e do Lula foi impressionante, né? Tanto que aí entra o João Cosa, elegem outros quadros, né? Foi uma eleição muito positiva. Depois o PT sofre todo aquele revés político, né? Chega num... E agora, aparentemente, eu tenho a impressão que a figura de Lula vai ser muito forte, ele está conseguindo contornar um governo muito difícil, mas que não é o mesmo impacto que teve lá naquele momento. E a gente não pode deixar de considerar o papel do Lula. Se o Lula tivesse solto em 18, o resultado da eleição não era a vitória do Bolsonaro. Provavelmente o Haddad se elegeria. E a mesma coisa é o Bolsonaro. O Bolsonaro, se estivesse preso, por exemplo, ele não estava com essa mobilidade que ele está. Então, assim, você não pode nunca desconsiderar o papel dessas pessoas na operação, na conversa, porque são pessoas carismáticas. Você trouxe um elemento importante. Provável que o Lula venha aqui no estado. Eu acho. Como são só 16 capitais, eu acho que assim, a presença do Lula será muito importante no segundo turno. Mais uma razão para o Renato, que não quer ser nem Lula nem Bolsonaro, mais uma razão para ele recuar e fazer um apoio de bastidores. Eu acho que a presença do governador na campanha em Vitória neste ano será muito mais pela articulação do que propriamente... É difícil deduzir o tamanho desse apoio de bastidores, esse apoio visível, mas tanto o Paulo Artung como Casagrande sempre foram mestres nessa arte. A escola Paulo Artung e Renato Casagrande é a escola dessas articulações pré-eleitorais. Às vezes eles montam um tabuleiro eleitoral antes da eleição começar, justamente por essa capacidade de construir essa engenharia eleitoral, né? É isso, João. Muito obrigado, João Galberto, cientista político, por essa conversa. Esperamos aí ao longo do ano voltar, ver como reanalisar, né, esse cenário e também de outros municípios que eu sei que você tem acompanhado. Aproveito para deixar a dica para o pessoal que quer acompanhar, né, você tem escrito bastante. O blog é blogjoaogalberto.com.br, é isso? Eu tenho publicado sempre aos domingos, sempre de manhã, um artigo, cada domingo um artigo. Cada domingo, artigo, reflexões sobre a democracia, as eleições municipais, específico aqui tem sobre a Serra, especificamente, sobre Cariacica, então tem várias questões interessantes. Eu vou misturando um pouco esses temas mais gerais com os temas eleitorais. Bacana, então fica a dica aí de leitura e a gente continua acompanhando aí a Política Capixaba nesse programa Política sempre com novos convidados, alguns analistas, alguns políticos mesmo estão ali nessa disputa, mas estamos aí tentando ajudar a entender para onde vai, como vai ser o Espírito Santo. Então, o programa é quinzenal, produção e locução minha, Vitor Taveira, e apoio técnico do Cauã Elmer, que está aqui no estúdio 42B com a gente também. Lembrando para você acompanhar, né, no Século Diário todo dia, nossa equipe de jornalistas lá produzindo conteúdo, séculodiario.com.br, informações com um olhar crítico sobre o Espírito Santo. Valeu!